Bom, pessoal, chefe Elisandro aqui no Mercado São Lucas falando. Então, quem não me conhece ainda, eu sou o chefe lá da Champanharia Bento Gonçalves e do Tradui lá no também em Bento Gonçalves, no Vale dos Vinhedos. Então hoje nós vamos fazer uma receita bem bacana, simples, prática, com excelentes ingredientes e as carnes maravilhosas aqui selecionadas do São Lucas, que além de tudo de ser o local de onde eu compro os meus ingredientes para casa, mas também para os meus restaurantes, e o São Lucas então que seleciona aí os ingredientes para que a gente possa aí proporcionar sempre grandes pratos e grandes experiências aí para os nossos clientes. Então, a receita de hoje é uma receita simples, tá? Mas muito saborosa e vai ser maravilhosa e bem rápida de fazer. Então, nós temos aqui o entrecô do São Lucas, que é um entrecô selecionado, que passa por processo, no caso dos meus restaurantes, ele passa pelo processo de maturação, mas é uma carne de excelente qualidade. Então aqui nós temos realmente o entrecô, a peça do entrecô limpo, tá? Onde não tem a parte da sobrancelha, que a gente chama. Então uma carne realmente toda selecionada, que tem aqui, né, a parte mais nobre do entrecô, tá? Então não é aquele entrecô que você compra às vezes a vácuo, que ele vem toda com aquela sobrancelha, a capa de cima, que não é uma carne já tão macia. E esse aqui não, o do São Lucas ele já vem selecionado e pronto, né, para ser utilizado aí na parrilla. Então, e tem um corte já da espessura dos 2 dedos, que é o que eu tradicionalmente uso, tá? É um corte que tem uma espessura um pouquinho maior para trazer também uma suculência e também facilitar o ponto, né? Porque às vezes o corte muito fino, depende da intensidade do fogo, acaba passando um pouquinho do ponto que a gente almeja, a gente não tem tanto tempo às vezes para preparar. E a receita de hoje então é um entrecô ao molho de 4 queijos, tá? Então, inicialmente eu vou fazer o molho aqui no fogão e depois nós vamos fazer o entrecô na brasa, como eu gosto de fazer, e nós vamos juntá-los e depois montar a nossa experiência de hoje. Então, para fazer essa receita aqui, tem o meu mise en place aqui montado, com 4 tipos de queijo, todos os queijos aqui do São Lucas, então todos os ingredientes, desde o sal de parrilla, a pimenta, o leite que a gente usa e todos os queijos é tudo aqui do São Lucas, tá? Então eles têm a parte de queijos porcionados, tem a parte dos fatiados, então aqui vocês sabem que é diferenciado. Então vamos lá, eu trouxe aqui, eu tenho o queijo mussarela, parmesão, provolone e requeijão, tá? E trouxe também o leite, para quê? Para nós poder dar o ponto no nosso molho. Então o queijo às vezes ele fica com um molho muito consistente e a gente coloca um pouco de leite para dar uma diluída e fazer ele chegar no ponto, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui então todo o preparo desse molho. Vamos ligar aqui o nosso fogão, um pouco de vento. Foi. Vou cadecar que fica mais espaço. E aí vou iniciar então. Já liguei aqui. Vou iniciar colocando o nosso requeijão. Vamos colocar aqui para 2 entrecôs. Eu sugiro aqui meio potinho de requeijão é o suficiente. Meio potinho de requeijão, ó, sobrou metade. Vai ser o suficiente para que a gente poder fazer esse vou deixar aqui de lado mesmo. Então demora alguns segundos para aquecer a panela, deixar dar uma derretida leve aqui no nosso requeijão, que ele vai dar a base aqui para o nosso molho, né? Que é um requeijão e um queijo cremoso. Quem quiser usar cream cheese também é um pouco mais caro, mas também uma qualidade superior, né? Então fique bem à vontade quem quiser usar o cream cheese, que é um queijo cremoso também de boa qualidade para fazer esse molho, né? Deixar dar uma aquecida na panela, uma panela bem grossa aqui, né? Então demora uns minutinhos para ela aquecer. Enquanto isso a gente está ouvindo já os estralos da brasa. Nosso fogo aí está se preparando para assar o nosso entrecô. Vou
colocar um pouquinho de leite aqui só para dar uma diluída leve no requeijão. Ó, começa a aquecer e já começa a derreter. Então, gente, ó, o que eu aconselho vocês, tá? Não colocar muito provolone, tá? O provolone derretido, ele acaba trazendo uma textura mais afarinhada para o molho, tá? Então eu sugiro que coloquem provolone, mas numa medida menor, para não comprometer o molho e não trazer um sabor diferente. Ó, coloquei mais ou menos em torno de 40 a 50 gramas para 2 entrecôs de cada tipo de queijo. O provolone um pouquinho menos. Vou botar o parmesão aqui também. Nosso parmesão. E agora a gente vai derreter esse queijo até ele chegar no ponto de molho, né? E a gente vai adicionando o leite conforme a necessidade. Vejam que ele tá virando uma pastinha de queijo, né? Aí o leite vem para ajustar esse ponto. Aqui eu separei uma xícara de leite, né? Vai botando aos poucos para não perder o ponto. Cuidado com o sal, porque esses queijos já possuem sal, tanto o provolone quanto o parmesão, são bem salgados. Então a gente vai só no queijo sem colocar sal, que o queijo já tem o sal suficiente para dar ponto para esse molho. Ele vai virando uma estrutura homogênea. Mais um pouquinho de leite. Isso aí, ó. Ele vai derretendo e vai chegar no ponto. Fogo baixo. Lembrem sempre disso, fogo baixo, porque senão vocês vão queimar, vai criar casca e não vai chegar no ponto, o molho. Vou mexendo em círculo, fazendo ele ficar homogêneo. Olha só, a cremosidade que tá esse molho. Ah, não tem como ficar ruim, né, gente? Queijo é que nem colocar bacon em comida, né? Não tem como ficar ruim, não tem como dar errado, sempre vai dar certo. Vejam só, olha a textura desse molho. Um pouquinho mais de leite só para dar mais um pontinho. Agora tem que ser devagar, porque senão se perde o molho. Olha só. E esse é o ponto, certo? Então, vocês podem fazer o molho um pouco antes, assar a carne, depois o restinho do leite vocês dão aquecida no molho e chegam no ponto final. Isso aí, olha só. Olha o ponto desse molho. Espetáculo. Tá pronto. Nosso molho de queijos. 4 queijos. Fechou. O fogo já tá chegando. Mais 2, 3 minutos já tem no braseiro forte aqui. Bom, pessoal, então nós estamos com o nosso molho pronto. O braseiro já tá quente aqui. Então eu tenho o costume de assar carnes na parrilla. Então aqui nós temos uma grelha e tá mais ou menos um palmo de distância da brasa para a grelha. Então é onde eu costumo assar as minhas carnes. Aqui nós temos um braseiro que dá em torno de 5 segundos e a gente tem que tirar a mão. Então esse é o braseiro ideal, né, para te selar a carne. A gente chama de, tecnicamente falando, a crosta de Maillard, que é o quê? É uma crostinha que a gente cria na carne para que ela sele e não extraia depois, fica extraindo o líquido, ela fica suculenta. Então a gente cria a crosta de um lado, depois a gente vira e aí a gente vai dar o ponto da carne, tá? Então vamos sem sal por enquanto, eu coloco na grelha. Vamos colocar nossos 2 entrecôs aqui. Dá para ouvir a chiadinha. E eu coloco o sal do lado oposto à brasa agora. Sal de parrilla aqui do São Lucas. Sal de boa qualidade. O importante do sal de parrilla é o que é? A gente vê a granulometria do sal. Ele tem que ter as pedrinhas, vamos chamar assim, semelhantes de tamanho. O problema é quando tem um grande, um menor, um grande, uma... Aí que acontece? Uns vão derreter e outros não, vão ficar inteiros na carne. Então,
para a carne ficar com tempero uniforme, é importante ter uma granulometria de sal padrão, como esse aqui do São Lucas, que é o sal Locatelli Gourmet, tá? Um sal de altíssima qualidade. Então a gente vai deixar agora o entrecô chegar na sua crosta inicial e nós vamos virar então de lado e depois acertar o ponto. Então depois eu vou ensinar umas técnicas para vocês também de ponto. Aliás, podemos falar sobre isso, de como nós identificarmos o ponto na carne utilizando a nossa palma da mão. Isso é bacana porque a gente pode criar uma habilidade para testar o ponto de carne usando a própria mão, sem muito estudo técnico, né? Então, eu costumo ensinar da seguinte forma: abre a palma da mão, encosta os 2 primeiros dedos e a gente aperta nessa parte aqui da mão. Quando essa textura aqui que a gente sente é quando a carne está ponto menos, mal passada, bem mal passada. Quando a gente troca de dedo e aperta aqui, vocês vão perceber que nós vamos ter um pouco mais firme essa parte aqui da mão. É como se a gente estivesse apertando uma carne que estivesse ao ponto. E trocamos de dedo, vai estar bem mais duro aqui. E aí nós temos uma carne ponto mais ou bem passada, tá? E aqui provavelmente tu esqueceu, foi fazer outra coisa e acabou a tua carne, tá? Então, vamos lá, relembrando aqui, ponto menos, aqui trocou o dedo ao ponto, e aqui é o ponto mais ou bem passado, tá? Então, minha ideia é deixar a carne ponto menos, tá? Que eu adoro uma carne já um pouco mais vermelha, mais suculenta, tá? Então, lembrando que não é sangue que temos ali, né? Então, eu gosto dessa carne bem suculenta, bem vermelhinha por dentro, né? Que traz a essência do sabor do corte. Bom, pessoal, então chegou o momento já de a gente virar a nossa carne. Então eu quero deixar ela ao ponto menos, tá? Lembrando, ponto menos. Nos 2 primeiros dedos ela vai ficar bem suculenta, bem vermelha dentro. Relembrando, não é sangue, é uma proteína chamada mioglobina, tá? Então vocês podem ficar tranquilos que não vai fazer mal. Então eu deixei criar a crosta, agora eu vou virar a carne e dar o ponto nela. Então, vejam só, a crostinha, ó, rígida. Então nós já selamos bem o lado da carne. E eu coloquei sal somente de um lado. Então agora eu vou colocar do lado que estava na brasa. E agora nós vamos chegar no ponto dela. Tá? Então mais alguns minutinhos ela já vai estar pronta para receber o nosso molho então. Pessoal, então aqui chegamos na fase final, tô aquecendo o molho novamente, coloquei aquele restinho de leite que nós tínhamos ali, tá? Já vou desligar o fogo e vamos tirar a nossa carne. Aqui é o nosso entrecô. É importante, tá? Deixar alguns minutinhos ele baixar um pouco a temperatura, porque a carne ela o líquido interno está em processo de ebulição. Nós temos que fazer com que ele se redistribua dentro da carne. Então nós temos que deixar ela baixar um pouquinho a temperatura, ela vai se redistribuir. Aí quando a gente cortar, a gente não vai perder toda a suculência que escorre aquele monte do suco dela, né? Então a gente acaba perdendo quando a carne está muito quente. Então dessa forma a gente deixa esfriar alguns minutinhos e depois em seguida a gente vai lá e corta a carne. E lembrando do nosso ponto, né? Façam um teste em casa para vocês pegarem também essa parte do ponto da carne. Deixamos alguns minutos. Então, se passaram aí uns 3 minutos mais ou menos que a nossa carne ficou esfriando. E agora o nosso molho. Vejam só o detalhe do nosso molho, que simplesmente faremos isso em cima do nosso entrecô. Vejam só. Não tem como não ficar bom, né? O nosso molho de 4 queijos. Estamos sendo generosos aqui com o nosso molho.
2 entrecôs aí e uma porção generosa do nosso molho. Aí vocês podem usar a criatividade, quiserem colocar, eu gosto de colocar sempre uma pimentinha do reino. Aqui nós temos uma pimenta do reino com pimenta rosa misturada. Quer colocar orégano, pode colocar orégano. Pode ficar bem à vontade, para dar uma decorada e uma incrementada no molho. E vamos à parte difícil, né? Que é provar, cortar, provar, ver como é que está a nossa carne. Vamos dar um corte aqui, para nós ver aqui a parte do ponto. Olha só, vermelhinha dentro. Nós temos a carne ao ponto. A parte toda rosadinha. Aqui nós temos uma carne um pouco mais grossa. Aí nós temos ela, olha só, no ponto ideal, né? Vejam só a suculência e o padrão dessa carne. Até no cortar a gente vê já que ela tá macia. E agora a equipe aqui que está gravando vai para a parte mais difícil, né? Ser os cobaias. Isso aí, gente. Repliquem, vocês vão adorar essa receita. Uma receita rápida, simples e os ingredientes todos em um local só aqui no São Lucas. Meus melhores ingredientes aqui da região vocês vão encontrar aqui. Uma carne selecionada que vocês vão trazer uma experiência muito bacana aí para a família ou para os amigos agora no Natal e final de ano. Um abraço e até a próxima. Bom, pessoal, e aí? Eu também sou filho de Deus, né? Não vou ficar de fora. E vamos provar aqui. Desmanchando. Perfeito.